Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco e que o seu Espírito também nos ajude nesse momento de meditação na palavra do Senhor. Que isso seja edificante para as nossas vidas, que nós possamos crescer no conhecimento da vontade do nosso Deus para as nossas vidas, amados. E nessa noite eu gostaria que os irmãos estivessem aí com as suas Bíblias, abrindo-as na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos de 1 a 3. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 3. A palavra de Deus nos diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas eu quero orar mais uma vez com os irmãos, que no seu lar aí você também tenha a atitude de oração, curve a sua cabeça, pense em Deus, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos dás de estarmos na Tua presença, Senhor, juntos mesmo que virtualmente, ó Pai. Falando agora, Pai, da unidade que o Senhor deseja das nossas vidas, nos abençoa, Senhor, nos dando o Teu Espírito Santo, para que essa palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas, ó Deus, que nós possamos crescer espiritualmente, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, na quinta-feira passada, nós também meditamos no capítulo 4 de Efésios, porém, meditamos nos versos 13 e 14. E ali nós falamos um pouquinho da fé salvadora e também da fé doutrinária, que nós assim chamamos. Falamos também sobre o nosso crescimento espiritual, que é necessário para que a gente entenda e rume a unidade que Deus deseja das nossas vidas. Hoje, amados, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso chamado a conservar a paz e a unidade do Espírito. Paulo começa aqui o capítulo 4 com um apelo aos leitores. Um apelo, na verdade, uma oração a Deus. Ele diz rogo, né, que é uma atitude incisiva, um pedido, um clamor a Deus para que os irmãos vivam de tal modo que o mundo reconheça que eles são verdadeiros filhos de Deus. Essa é a oração de Paulo nesse momento. Ele quer que os irmãos vivam de acordo com aquilo para que eles foram chamados. O preço, amados, da nossa salvação foi a vida de Jesus. E aí, com todas as suas implicações. Isso, amados, é um grande privilégio para nós. Deus nos amou a ponto de dar o seu próprio Filho. Ele desceu da glória, esvaziou-se de si mesmo para que pudesse estar entre nós, tendo misericórdia da nossa vida. Ele se misturou conosco, com as suas próprias criaturas, teve compaixão deles, falou sobre a verdade e a vontade do Pai em todas as circunstâncias e depois deu a sua própria vida, morreu naquela cruz, derramou o seu sangue. Depois passou 3 dias na sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e hoje está à direita de Deus. Todas essas implicações, amados, a nosso favor, nos mostram que nós temos um grande privilégio. Deus nos amou a tal ponto de dar a vida do seu próprio Filho. E o que Paulo está dizendo aí, amados, que diante desse grande privilégio que nós temos, amados, nós temos que viver dignamente de acordo com esse privilégio que nós recebemos. O termo digno aí dá a ideia de igual peso ou de equilíbrio. Portanto, Paulo está ensinando aqui, amados, que deve haver um equilíbrio entre a doutrina e a prática, entre o nosso viver e o nosso chamado para sermos filhos de Deus.
Em outras palavras, aquilo que nós fazemos, que é a nossa prática, seja como crentes ou seja como igreja, devem ser apropriadas e coerentes com a verdade do Evangelho. O verso 3 nos mostra as duas dimensões da unidade da paz. O verso 3, olha aí na sua Bíblia, diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então o verso 3 vai mostrar duas dimensões, uma com relação a Deus e outra com relação aos irmãos. Primeiramente, aquilo que nós já vimos. Com relação a Deus, a unidade é mantida quando andamos de modo digno ao chamado que nós recebemos. Somos chamados a ser filhos de Deus e precisamos viver como filhos de Deus. Essa é a base da unidade para com Deus. Nós fomos chamados por Deus para sermos os seus filhos e temos que viver nesse mundo como filhos de Deus. Em segundo lugar, amados, a paz e a unidade com os nossos irmãos depende de andarmos com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Amados, esse é o nosso relacionamento. Isso está sendo dito aí no verso 2, né? O verso 2 está dizendo assim: com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Isso com relação aos nossos irmãos. É como nós devemos viver. Viver de modo digno do chamado que temos para ser filhos de Deus e vivermos desta forma com os nossos irmãos. Nós temos que ser humildes, nós temos que ser mansos com os nossos irmãos. Longanimidade é ter paciência, né, para que os nossos relacionamentos não extrapolem, e suportarmos uns aos outros, tanto suportarmos naquilo que entendemos de estarmos dando suporte à vida dos irmãos. Aqueles que necessitam da nossa vida, que necessitam da nossa ajuda, nós devemos suportar uns aos outros, né? E às vezes nós também precisamos do suporte dos outros. Então a unidade vai ser conseguida dessa forma, né? Primeiro, vivendo de acordo com o chamado que recebemos. E em segundo lugar, tendo aí humildade, mansidão, né? Longanimidade e suportando uns aos outros em amor. Esse é o nosso esforço, amados, essa é a nossa busca, esse é o nosso empenho para mantermos a paz e a unidade com Deus e também com os irmãos. Convém aqui, amados, ressaltar também algumas palavras-chave que aparecem nos 3 primeiros versículos do capítulo 4, cujo entendimento prático é muito importante na busca da unidade. A primeira palavra aí está no verso 1. Ele diz assim: andeis. Essa palavrinha eu quero destacar, andeis. Essa palavra é usada 8 vezes na carta aos Efésios e significa o seguinte: fazer o próprio caminho, ou conduzir-se, ou viver. Esse andar aí significa isso. Por meio dessa palavra, entendemos que a vida cristã é uma coisa para aprender. São novas experiências com Deus e com os irmãos. Amados, a palavra é sempre a mesma, ela não muda, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Mas em Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Essa é a diferença, amados. A palavra é a mesma, mas ela é viva e eficaz. E ela tem sempre algo para nos ensinar. Ela tem sempre uma novidade para as nossas vidas. Dependendo daquilo que estamos vivendo, a palavra de Deus vai tratar a nossa vida de modo diferente, embora ela seja a mesma. Mas ela é viva e eficaz, e ela nos leva a ter novas experiências com Deus e também com os irmãos. Então, amados, entender essa questão do andeis, né? Nós temos que andar de modo digno do nosso Deus, ele está dizendo, né? Mas esse é um viver no aprendizado daquilo que Deus quer das nossas vidas. Temos que viver isso, amados. Temos que ter novas experiências com Deus. Às vezes,
nós vivemos na mesmice, isso se torna chato, né? Se torna maçante, mas a vida cristã não é isso, amados. Nós temos que buscar a palavra de Deus entendendo que ela é novidade de vida para nós. Nós temos que viver em novidade de vida. E isso é estimulante, amados. Né? Saber que nós podemos nos aproximar da palavra de Deus, né? E que ela vai ter novas experiências, ela vai nos dar novas experiências com Deus. Experiências de convicção, experiências de crescimento, experiências de aumento de fé, experiências de vermos a mão de Deus agindo na nossa vida e na vida do nosso semelhante. A segunda palavra importante, amados, é esforçando-vos, aí no verso 3 já, né? Que ensina que todo cristão deve ser diligente. Ou seja, que ensina que todo cristão deve trabalhar. O cristão não é aquele que cruza os braços, não, amados. O cristão é aquele que está trabalhando. Por isso ele diz, esforça-te, né? Esforçando-vos para manter a unidade do Espírito. Né? Então nós vamos pegar o trabalho cristão, ele deve também ser relacionado com a manter a unidade do Espírito. Isso significa que nós devemos nos apressar a fazer alguma coisa, a mostrar grande interesse para ver a unidade acontecer. Mas não adianta a gente só ficar assistindo, não. Nós temos que entrar no jogo, nós precisamos realmente trabalhar para que a unidade aconteça. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Ele diz, esforçando-vos diligentemente. Isso quer dizer que nós temos que trabalhar incessantemente, buscar com grande interesse a unidade, amados. E muitas vezes nós ficamos assistindo apenas as coisas acontecerem e não trabalhamos para que a unidade se efetive. Esse é o recado de Paulo para as nossas vidas. Não podemos permitir que as obras da carne, amados, que dividem, que separam, predominem na nossa vida em primeiro lugar e também nos nossos relacionamentos. Cuidado com isso. O que tem que predominar na nossa vida é o fruto do Espírito Santo. Outra palavrinha importante aqui, amados, é preservar. Isso significa conservar, defender, guardar, reter. Isso revela que não temos que criar a unidade. A unidade já existe e ela foi estabelecida pelo próprio Deus, em Jesus Cristo. Todos aqueles que têm o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, sabem que a unidade não depende apenas do nosso esforço, mas ela foi estabelecida pelo Senhor. E aqueles que realmente são filhos de Deus, amados, têm esse interesse no seu coração, têm esse desejo e trabalham para que a unidade aconteça. Paulo aqui está escrevendo a pessoas que haviam crido no Evangelho. Por conta disso, passaram a fazer parte do corpo de Cristo. Qual era o desafio para eles agora? Já faziam parte do corpo de Cristo. Já eram pessoas que conheciam o Evangelho, que tinham entregado a sua vida a Jesus. Mas havia um desafio. O desafio era não permitir que coisa alguma interferisse na unidade do Espírito que já está estabelecida. Amados, a unidade já é estabelecida. A nossa luta, o nosso esforço, o nosso trabalho é preservar essa unidade. Esse é o nosso trabalho. Eles eram responsáveis diante de Deus para preservar, manter, defender a unidade do Espírito. É defender essa unidade, amados. Esse é o nosso trabalho. Defender isso, né? Manter a unidade, porque a unidade nós temos, porque ela não foi estabelecida por ser humano, mas pelo próprio Deus. A dignidade da vida cristã implica em lutarmos pela unidade do Espírito, equilibrando assim a nossa conduta, aquilo que fazemos com aquilo que aprendemos na palavra de Deus. Esta é a base do nosso esforço, amados. Devemos ser diligentes e investir tempo, energia para vermos a unidade efetivada no nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. É trabalho diário, amados, é busca da presença de Deus,
é busca de nos relacionarmos melhor com o nosso Deus, de estarmos buscando a sua vontade através da palavra e buscando intimidade com Ele através da oração, para que essa palavra seja viva e eficaz na nossa vida. E também fazer isso com os nossos irmãos. A luta nossa, constante, é para manter, para realmente defender a unidade que o Espírito estabeleceu. Para isso, amados, precisamos nos esforçar. É isso que Paulo está dizendo. Para terminar, amados, eu queria fazer algumas perguntas para que você meditasse aí. Na sua casa, se você está sozinho, eu não sei se você está com a sua família, mas medite em algumas perguntas com relação a esse texto na sua vida, na vida da sua família e com relação à igreja também que você tem comunhão. Como você está vivendo? Primeira pergunta, como é que você está vivendo? Você acha que a sua maneira de viver é condizente com a vida de um filho de Deus? Como é que você está vivendo? Segundo lugar, as pessoas com quem você se relaciona reconhecem em você um filho de Deus? Será que você tem essa percepção? As pessoas que estão ao seu redor, que trabalham com você, que estudam com você, que estão com você no seu trabalho, nos seus relacionamentos, será que elas reconhecem em você que você é um filho de Deus? Em quarto lugar, amados, com relação ao seu relacionamento com os irmãos, quais atitudes você tem tido para preservar a unidade e a paz na sua igreja? Muitas vezes, amados, o nosso trabalho é criar intrigas. Muitas vezes o nosso trabalho é apenas discordar porque eu não gosto, porque eu não tenho simpatia por determinada pessoa. Amados, nós precisamos mudar esse foco. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto, amados, é que nós temos que combater isso, que nós temos que buscar realmente a unidade e a paz que Cristo estabeleceu, amados, mas que depende de nós o preservar. Esse é o nosso trabalho, amados. Vamos abrir a nossa mente, o nosso coração para Deus, para que Ele realmente nos capacite a estarmos batalhando, amados, pela nossa unidade. Que o nosso esforço, amados, seja justamente esse, que nós possamos procurar a todo instante estarmos buscando a comunhão com Deus e com os irmãos. Com Deus vivendo de acordo com aquilo que Deus fez de nós, de acordo com os sermos filhos de Deus, de acordo com a nossa salvação, de acordo com o privilégio que Ele nos deu. E com relação aos irmãos, amados, que nós sejamos mais humildes, que nós sejamos mais mansos com os nossos irmãos, que nós tenhamos para com eles mais longanimidade, que possamos realmente ter paciência com os nossos irmãos e que eles possam ter paciência conosco também. Esse é o nosso esforço, amados. E também que nós possamos suportar uns aos outros em amor. Que isso seja verdade nas nossas vidas, que isso seja vida para nós, amados, que isso seja o nosso esforço, a nossa dedicação, porque essa é a vontade de Deus para nós. Isso é o que o apóstolo está trazendo, para que nós cresçamos e possamos exercer, viver pela paz e pela unidade com Deus e com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe, amados, no entendimento da sua palavra, que você aí possa meditar nisso tudo que foi dito e que isso o faça crescer em espiritualidade e verdade diante do Senhor. E que o nosso trabalho, Senhor, seja sempre, que o nosso trabalho seja para o engrandecimento, para a unidade do corpo de Cristo e que nós possamos ser mais eficientes ainda com relação ao que o Senhor quer das nossas vidas. Amados, nós estamos terminando o nosso culto nessa noite. Nós vamos orar e vamos receber a bênção. E queremos que os irmãos todos sejam abençoados com a paz de Cristo Jesus
e que a palavra esteja sempre no seu coração para que você não peque contra o Senhor. Baixe a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos agradecidos por este momento que Tu nos deste, pela paz que temos, ó Deus, pela unidade que foi estabelecida pelo Senhor Jesus e pelo Seu Espírito Santo. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, na nossa vida, olharmos com mais carinho para essa questão, ó Deus, e colocarmos, Senhor, a nossa energia, colocarmos a nossa fé, colocarmos as nossas mãos, a nossa mente e o nosso coração no trabalho, Pai, de conseguirmos cada vez mais nos unirmos uns aos outros, Pai, e também nos unirmos a Ti, buscando uma vida, Senhor, que realmente seja digna do privilégio que recebemos de sermos salvos em Cristo Jesus. Nos abençoa assim, Senhor. Dá-nos esse entendimento, dá-nos a força, Senhor. Dá-nos o aumentar da fé em Cristo Jesus, ó Pai, para que nós possamos exercer a Tua vontade, ó Pai. Assim nós pedimos, oramos, rogamos a Ti, Senhor, para que isso se estabeleça e que as nossas vidas, Senhor, sejam vidas que realmente dignifiquem o Teu nome. Nós oramos assim, agradecidos, Pai, pedindo por cada irmão, ó Deus, que está ouvindo esta palavra, ó Deus, para que essa palavra seja viva e eficaz e transforme as nossas vidas, ó Pai. Nós oramos pedindo assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Receber a bênção. Que o Senhor Jesus nos faça a cada dia mais entendermos, ó Pai, o privilégio que recebemos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. Que o amor eterno do nosso Deus e Pai, também que a comunhão do Espírito Santo e o poder que Ele nos dá para testemunhar, esteja com todos vós, Igreja do Senhor Jesus, e com todo o povo de Deus espalhado por todo o mundo hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amados, que Deus os abençoe. Nós estaremos de volta na escola dominical no domingo de manhã e também no culto à noite. Que Deus esteja abençoando a cada irmão e a sua família também. Busquem cada dia mais o Senhor. E Ele tem novas experiências e também tem muito para nos abençoar. Que Deus conserve assim as nossas vidas, nos abençoe aí. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. Vamos estar colocando a vida deles. Temos boas notícias, né? Nossa irmã Leda está em recuperação já em casa, graças a Deus por isso. Temos boas notícias também do Clóvis, que é o patrão da Dani. Ele também está em franca recuperação, ainda na UTI, ainda entubado, ainda em coma, induzido. Mas Deus tem ouvido as nossas orações, amados, tem tido misericórdia da nossa vida. Que nós possamos passar por esse momento aí, né? Juntos aqui, mesmo virtualmente, mas juntos, orando, buscando a palavra de Deus, meditando nela, né? Que isso seja um momento de reflexão também em tudo aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, né? Que seja um momento diferente, mas também edificante. Muitas coisas com certeza vão mudar depois desse episódio nas nossas vidas. E uma delas, amados, que seja a nossa maior consagração ao Senhor. Uma boa noite aos irmãos, que Deus os abençoe e até a próxima nossa reunião virtual. Grande abraço a todos. Deus os abençoe. Amém.